Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso episódio sobre NBA, um de 2 episódios por semana sobre NBA aqui no podcast Cara dos Esportes. O segundo é exclusivo para apoiadores, caradosesportes.com.br. Entra lá, assine, tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo lá no site. No programa de hoje temos 3 tópicos para a gente falar. Um time que não sei se está me surpreendendo, não sei se está surpreendendo a maioria das pessoas, que é o Golden State Warriors. A equipe vem fazendo uma temporada muito boa, lidera o Oeste no momento dessa gravação. Claro que ainda é uma distância muito pequena, então pode ser que você esteja escutando na terça-feira e o Warriors esteja em segundo e terceiro, mas o ponto aqui é que o Golden State Warriors tem jogado melhor do que eu esperava e está superando minhas expectativas. Outro time que está um pouco abaixo das expectativas, talvez muito abaixo das expectativas, é o Dallas Mavericks, que é um time que está ali na 10ª colocação no Oeste nesse momento. A gente vai debater também. Vamos falar sobre calouros também. Acho que já passou um tempo suficiente para a gente começar a falar de destaques, calouros que estão chamando nossa atenção. E digo a gente porque eu estou aqui hoje com o meu amigo Matheus Carvalho, ele que comanda o Pisou na Linha lá no Twitter. Pisou na linha ou pisando na linha? Agora eu sempre tenho essa dúvida. Pisou na linha. Pisou na linha, eu sempre fico em dúvida entre pisou na linha e pisou na linha. Acho que toda vez que o Matheus participou aqui do programa, eu cometi o mesmo erro. Ele que escreve pro Jumper também, o principal site brasileiro na cobertura do basquete, ia dizer NBA, mas do basquete em geral. Matheus, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Tá gostando da temporada? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Gabriel. Sempre uma honra estar aqui com você. E começou, né? Começou a temporada, acho que com muito bom nível. Acho que esse é o meu grande destaque nesse momento. Acho que o nível de basquete que a gente está vendo até agora, no começo de novembro, tem sido muito bom. Tenho gostado bastante da temporada. Então, é isso. Uma honra estar aqui de novo e vamos debater, porque tem muita coisa para falar. Vamos ficar um pouco na Conferência Oeste hoje. Vamos começar falando sobre o Golden State Warriors, né? Como eu falei, é o líder da Conferência Oeste nesse momento, 10 vitórias e 2 derrotas. Claro que está empatado em número de vitórias com o Houston Rockets. O Oklahoma City Thunder tem uma vitória a mais que o Golden State Warriors, só que como eles têm 2 jogos a mais, né, o aproveitamento é um pouquinho menor. Então o Golden State Warriors com 10-2 está na frente. Quarto melhor rating ofensivo, que é o desempenho ali, é uma estatística avançada, né? Quantos pontos cada time faz a cada 100 posses de bola, né? Porque é uma forma de igualar ali. Porque ponto por jogo, normalmente, o time que tem um pace mais rápido, né? O time que joga mais rápido vai pontuar mais, não necessariamente um ataque mais eficiente, né? E defensivamente, o Golden State Warriors, na mesma estatística, é o 4º colocado, é o único time no top 5, tanto no ataque quanto na defesa. E eu acho que um ponto muito importante para dar esperança para o torcedor do Warriors que isso seja sustentável ao longo da temporada regular é que o Curry já se machucou. Ele jogou 9 partidas, ele perdeu 3 partidas, se eu não me engano, por lesão. E ele tá jogando 28 minutos apenas por partida, né? As principais estrelas estão tudo ali, 32, 34, 35 minutos. E os Warriors não estão precisando do Curry jogando num nível sobre-humano. Acho que o grande destaque desse time é realmente a profundidade desse elenco, né? Eles mudaram bastante, saiu o Klay Thompson, trouxeram ali peças como Buddy Hield, Kyle Anderson, Moses Moody e Kuminga continuam no crescimento deles. E eu acho que o número que... não que me chamou a atenção, porque eu sabia que o Curry não estava jogando, sim, 35 minutos por partida. Mas eu acho que eles estarem com uma campanha tão boa e poderem dosar o Stephen Curry da forma como eles estão fazendo é extremamente positivo para a equipe. Você citou o Curry jogando poucos minutos, né? Eu fui até olhar antes da gente gravar o último jogo do Warriors, né? Que foi contra Memphis na sexta-feira. O Curry jogou 26 minutos e fez 13 pontos. O Warriors ainda assim ganhou. Até teve um draminha ali no final do jogo, que deu uma reagida. Mas assim, ganhou de uma forma bem controlada, até. Teve uma boa vantagem durante toda a partida. Então acho que, como você citou, profundidade é o primeiro ponto. Acho que todo mundo sabia que o elenco do Warriors seria um elenco mais robusto nessa temporada, até pelas contratações. O DeAnthony Melton sempre foi um bom coadjuvante, né? Nos últimos anos tinha sofrido com lesões na Philadelphia, mas sempre foi um bom coadjuvante. O Kyle Anderson não vinha de uma grande temporada em Minnesota, mas ele sempre teve esse papel de um cara conector vindo do banco de reservas, defende muito bem também.
Um cara meio ao estilo do Draymond Green, de certa maneira, né, na capacidade de ser um cara grande, que constrói jogada, que defende muito bem. E Lindy Waiters é um arremessador muito subestimado, não tinha muitos minutos no Oklahoma, pela bizarrice que é o elenco do Thunder também, mas sempre foi um arremessador muito bom, de 3 pontos. E eles contrataram também o Buddy Hield, que acabou sendo o destaque inicial ali, naquele começo de campanha, principalmente saindo do banco e em determinado momento até liderando o time em pontuação na temporada. Mas aí tem 2 pontos que eu acho que são importantes. Como você citou, a defesa, que eu acho que pós-Kevin Durant é a grande, vamos dizer assim, o grande ponto forte desse time nos seus melhores momentos. Né? O Warriors foi campeão da NBA em 2022, ele já não era um ataque surreal, mas ele tinha uma defesa muito sólida. Né? A gente sempre lembra, por exemplo, da final contra o Boston Celtics, em que o Andrew Wiggins defende muito bem o Jason Tatum, né? Que o Warriors, no final, ele joga sem pivô, ele traz o outro Porter, que é titular, e né, traz uma versatilidade muito grande para você defender o Tatum e o Jaylen Brown. O que o Wiggins fez contra o Luka na série anterior, né? Aproveitando o gancho do Mavericks, também que a gente vai falar. Então, a defesa sempre foi um ponto forte e o Warriors sempre conseguiu ter um pouco mais de consistência nessa área, que era uma coisa que não tinha acontecido no ano passado. Né? No ano passado, a defesa do Warriors foi uma peneira e foi muito difícil. E eu acho que casa muito com o crescimento interno de alguns caras que foram abaixo na última temporada, no segundo ponto possível. Kevon Looney jogando muito melhor nessa temporada, sendo muito mais útil. Kevon Looney, em determinado momento do ano passado, ele foi tirado da rotação e ele ia sair numa troca. E hoje tem sido fundamental, voltando a ser aquele cara de rebotes ofensivos, aquele cara físico, versátil, garrafão. O Andrew Wiggins também, que teve uma temporada muito complicada no ano passado, tem jogado muito bem esse ano também. Também nessa questão de minutagem um pouco mais baixa, né? Você tem muitos alas no elenco, mas sempre que tem adicionado bom basquete. A eficiência de outros caras, o Podziemski se tornando um construtor de jogadas na segunda unidade muito mais consistente. Então você tem a evolução desses jogadores, né? E tirando um pouco da pressão do Curry, que era o meu maior medo da temporada, né, do Warriors. O Klay Thompson ele foi muito criticado no ano passado, principalmente pelas impressões finais, aquele jogo com o Sacramento no final da temporada em que ele sai zerado, mas ele ainda é um cara de 40% de 3 pontos para 12 tentativas por jogo, 10 tentativas por jogo, algo assim, se não me engano. Ainda assim é um ótimo número, é um arremessador que tira a pressão do Curry, que atraía ainda a atenção defensiva, que atraía respeito dos defensores, e o Warriors tinha muito problema no resto do elenco para matar a bola dupla, mas eles estão conseguindo, com o entorno e com essas evoluções internas, crescer de uma maneira em que o Curry tem várias rotações, tem jogado com 12, 13 caras toda noite. Então, é bem interessante, mas acho que esses 2 pontos, a evolução interna e a defesa mais consistente, acho que é o meu principal destaque em relação a esse Warriors para surpreender. O Warriors tem nesse momento 8 jogadores arremessando pelo menos 37% de 3, né? Que é uma grande diferença em relação à última temporada, né? E essa questão do Klay vai soar um pouco como sacrilégio da minha parte, mas não ter o Klay e distribuir os minutos e os arremessos entre outros alas tá fazendo muito bem para esse time, né? E como você citou, né? O Buddy Hield, o Moses Moody, o Brandon Podziemski, o DeAnthony Melton. Esses caras, você não substituiu o Klay com um cara. Você colocou vários caras ali herdando essa carga do Klay Thompson e com mais pernas, né? Vamos ser bem sinceros, a gente vai falar sobre o Klay Thompson quando a gente chegar no Dallas Mavericks. O Klay não defende mais ninguém, né? E DeAnthony Melton hoje é um defensor muito melhor do que o Klay. O Moses Moody nem se fala. E, enfim, esses caras trouxeram mais energia para um time que precisava de mais energia, né? E o Andrew Wiggins jogando melhor, ainda não é o Wiggins do ano do título, mas jogando melhor do que na última temporada. Ele teve problemas pessoais e tal, a gente sabe. E acho que o ponto importante também é o Draymond, que continua sendo um dos melhores defensores da NBA, né? E ele tem aquela química que todo mundo sabe com o Curry, né? Ofensivamente, ele é muito importante pro Curry, porque ele encontra o Curry, tem um entrosamento muito grande. E a gente já viu no passado alguns momentos que o Draymond ficou fora por lesão, ou quando teve a suspensão, os números do Curry caíram ofensivamente, né? Porque não tem o Draymond ali pra fazer aquele jogo de 2 caras e tal, bloqueios e tal. Mas o Draymond ainda é um dos melhores jogadores de defesa da NBA. E assim, o Curry é a base de tudo que eles fazem ofensivamente, né? Não necessariamente tocando na bola, mas no espaço que ele cria. E do outro lado é o Draymond. E
contra tudo e contra todos, o Draymond continua jogando nesse maior nível. Ele já quase se envolveu em algumas confusões já esse ano, né? Segurou a mão ali em determinados momentos. Mas por enquanto ele tá jogando, e pra mim ele continua sendo o mesmo. Talvez não o Draymond de 2017, 2018, mas ele não mostra declínio em relação aos últimos anos. E principalmente até no arremesso, né? Até arremessando o Draymond Green também nessa temporada. Teve vários jogos aí que ele matou 2, 3 bolas de 3 pontos, né? Ajudando o time. Tem aquele meme, né? Todo mundo é gangster até o Draymond começar a acertar a bola de 3, né? Pois é. Não, e assim, defensivamente você pega os grandes jogos que o Warriors venceu, que eu acho que onde o Curry foi mais necessário, por exemplo, contra Dallas na Copa da NBA, do Klay Thompson, contra o Thunder, aquele jogo fora de casa que tem a lesão do Chet Holmgren, sempre com muito impacto defensivo do Draymond Green. O Draymond Green, todo mundo prestou atenção, obviamente, no Curry contra Dallas, né, aqueles 12 pontos, aquela loucura que foi, mas o Draymond Green tem cada posse defensiva contra o Daniel Gafford embaixo do ar, dando toque, forçando, cavando uma falta de ataque. Não foi falta de ataque, mas ali cara, ele tem que ser inteligente para isso. Eu sempre falo que também conseguir cavar falta às vezes é muito mais uma qualidade do que um defeito em certos pontos, e nesse caso foi o Draymond Green. Então, cara, ele tem, acho que talvez seja o cara, difícil falar o mais importante, mas é incrível como ele tem jogado tão bem, e nos momentos mais importantes tem aparecido junto com o Curry, né? O Warriors que consegue manter-se nos jogos muito coletivo, com muita movimentação de bola, lembrando um pouco mais daquele Warriors que surgiu lá atrás, que tinha um banco de reservas muito forte, com Shaw Livingston, com Leandrinho, com Iguodala, não tem o mesmo poder de fogo, obviamente, né? Não é um ataque tão poderoso assim, mas é um time que tem um pouco daquilo, tem uma defesa que volta a ser muito forte, que é a identidade pós-Durant, e tem um ataque que ao menos joga nos conceitos que o Steve Kerr valoriza, como era lá no começo, como era lá atrás, e no final do jogo, quando se precisar, o Curry vai lá e faz 12 pontos no último minuto do jogo sozinho. Cara, um pequeno parênteses aqui, você citou ele, eu tava assistindo highlights recentemente do Shaw Livingston, e talvez tenha uma garotada que não viu o Shaw Livingston jogar, né, e ele é um cara que passou por uma lesão seríssima, né, uma fratura muito feia na perna. Ele se reinventa, e você, como torcedor do Cleveland Cavaliers, Matheus, se eu não me engano, você provavelmente lembra que o Shaw Livingston é uma estatística muito subestimada na NBA. O Shaw Livingston nunca errou um arremesso de meia distância. Ele a 100% de arremesso de meia distância. Essa era a sensação assistindo ele, porque ele era um armador muito alto, e ele vinha do banco no Golden State Warriors e sempre matava essas bolas de meia distância. É o tipo de jogador que não tem mais hoje, né? Aquele cara... Eu acho que hoje não tem um role player que é especialista em bola de meia distância, né? O cara ali vem pra arremessar de 3, pra atacar a cesta e tal. Claro, a gente ainda tem excelentes arremessadores de meia distância, mas eu adorava o Shaw Livingston. E mantenho aqui, mesmo que você me mostre números que provem o contrário, pra mim ele nunca errou um arremesso de meia distância. E antes do Kevin Durant chegar, né, que o Kevin Durant chegou no Warriors como aquele cara que, tipo assim, o sistema falhou, então o Kevin Durant vai ganhar o jogo pra mim, chutando de qualquer lugar da quadra. Como ele ganhou, por exemplo, série contra Houston, etc. O Shaw Livingston, obviamente, a proporção muito menor, era o cara que fazia isso, porque ele não era um bom arremessador de 3 pontos. Mas ele não errava de meia distância. O Cleveland sofreu muito em finais por conta disso, mas, enfim. Realmente, eu gostava muito do Shaw Livingston. A minha questão agora sobre o Golden State Warriors de 2024 na verdade, o Golden State Warriors de 2025, porque são quando os playoffs chegam. E eu já registrei essa minha opinião aqui no podcast e reforço. Eu acho que é um excelente time de temporada regular por conta da profundidade. Eu acho que eles estão muito bem equipados para lidar com desfalques e para manter o time ali num nível de descanso muito bom. Mas na pós-temporada é diferente. Eu não sei se eu vejo esse time com... Quer dizer, eu não vejo esse time com a mesma força numa pós-temporada quando você corta a rotação de 12 caras para 8 jogadores, para 9 jogadores, às vezes 7 jogadores. Você vai reduzir. Eu acho que essa profundidade do Golden State Warriors vai ser um fator menor. E eu acredito que eles não... Por mais que eles estejam ali à frente e tal, no mesmo patamar, eu ainda coloco o Oklahoma City Thunder na frente deles. E provavelmente, na hora do vamos ver, eu ainda apostaria no Denver Nuggets na frente deles. E ainda acho que na pós-temporada não vai ser esse nível de dominância. Eu acho que é um time que vai competir
claro, mas é um time que tá projetando hoje pra vencer, sei lá, 60 jogos, 55 jogos, 60 jogos, e eu não acho que... Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que na pós-temporada o desempenho deles não vai ser tão bom quanto na temporada regular. Claro que eles têm Stephen Curry, enfim, mas eu acho que é um time muito mais montado pra temporada regular. E você, Matheus, você acha que é um time que tem que ser encarado como um candidato sério ao título, ou ainda tá no degrau de baixo em relação a... Tem os times do leste, né? Boston Celtics, Cleveland Cavaliers. Eu acho que o Warriors tá naquela segunda prateleira a uma peça do título, sabe? Acho que... Mas esse é o meu ponto também sobre o Oeste. Acho que tem uma questão aí. O Oeste tem, na minha opinião, sendo sincero, tirando o Oklahoma City Thunder, todos os times do Oeste estão nessa prateleira. Denver Nuggets, Minnesota, Dallas, Warriors, Phoenix. Se você forçar um pouquinho ali o Lakers, ou alguns desses outros times, ou você pode pensar até no Rockets, que eu acho que no começo de temporada também. Então, porque você tem muitos times bons ou muito bons, mas você não tem um time assim de excelência, que na minha opinião talvez seja o Thunder, né? Pelo elenco que tem, ainda não mostrou porque os jogadores não ficaram todos, mas na minha opinião é quem tem menos buracos. De todos os outros têm buracos, e isso abre um pouquinho de caminho para Golden State. Dito isso, acho que o Warriors está numa grande posição, porque você tem 12, 13 jogadores de rotação, né? Se você pensar, por exemplo, no 14º jogador do Warriors hoje é o Gui Santos, né? Que é o nosso brasileiro. O Gui foi um cara que teve lá os seus minutos importantes no ano passado em jogos de temporada regular. Então você tem o Gui Santos no seu 14º jogador, tá muito bom. E se você pensar, por exemplo, o Lindy Waiters é o 13º, e tem outros aí mais pra baixo, por exemplo, o Moses Moody não é o 10º. Ele tá jogando como se ele fosse um dos principais reservas da temporada. Então você tem, o que eu quero dizer com isso? Profundidade para fazer trocas. E eu acho que o Warriors é um time muito candidato a ter um segundo grande nome além do Curry, ou o terceiro, se você pensar no Draymond Green, ao longo da temporada, na trade deadline, etc. E por quê? Porque talvez o principal ativo deles não é um cara preponderante para essa temporada do Warriors até aqui, que é o Kuminga. Eu acho que dentre todos esses nomes, o Kuminga talvez é o que mais está naquele estágio do ano passado. É muito bom, mas ele é aquele jogador de chuvas e trovoadas. Um dia ele vai fazer 25 pontos com 10 de 12 arremessos, no outro ele vai fazer 10 com 2 de 12. Então, talvez usando o Kuminga, usando mais uns dois nomes nessa rotação, o Warriors pode conseguir um terceiro aço e pode manter uma profundidade que lhe permite usar 9, às vezes 10 jogadores até, dependendo do confronto de playoffs, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Acho que o Warriors tem uma grande posição para brigar por um título, eventualmente. Não, talvez não com esse elenco, mas fazendo uma outra troca. Agora, onde está essa troca é que a gente tem que ver, né? Porque o George, Lauri Markkanen, que eram os grandes altos, não podem ser trocados. O Lauri Markkanen também só pode ser trocado na próxima temporada. Zach LaVine? O Warriors vai precisar procurar esse acordo, né? Com o Zach LaVine, eu gosto do Zach LaVine. Começou bem a temporada. Até que tem jogado bem. Mas é que defensivamente eu tenho minhas questões. Mas é um Warriors que pode cobri-lo nesse aspecto, né, defensivo e tal. Sei lá, acho que se conseguir uma outra troca, acho que o Warriors pode acender esse ponto que hoje só tem o Thunder pra mim. Mas com esse elenco eu concordo com você. Acho que não é um time que o teto é o título. Eu tenho a mesma sensação que você. Por isso que eu cito até o Zach LaVine, porque eu sinto que esse time precisa de mais um jogador que possa criar o próprio arremesso, né? O Buddy Hield faz um pouco disso, né? Mas ele é melhor como arremessador, né? E sobre o Gui Santos, né? É algo que eu já falei aqui no podcast. O futuro dele é fora do Golden State Warriors, né? Porque a gente já viu ele, se eu não me engano, nesse momento ele tá na D-League, né? Com o Santa Cruz Warriors, né? Então é difícil, é um time muito profundo, ficou mais profundo do que na temporada passada. E eu sinceramente, eu acho que o Gui é um jogador de NBA. E eu acho que na maioria dos times ele teria mais minutos e sairia bem. Só que ele tá num time que tem uma profundidade muito absurda. Então, se ele for envolvido numa troca dessa, por exemplo, o próprio Chicago Bulls, eu acho que é um lugar que ele conseguiria minutos. Você pega até contenders, pô. Tipo assim, Denver Nuggets hoje. O banco do Denver. O banco do Denver é muito ruim. Pô, mas o Denver Nuggets, eu e você, a gente pega ali uns 10, 15 minutos ali. O banco do Lakers, então assim, tem... Óbvio que talvez um time com uma projeção de dar minutos para jovens, né, seria melhor para o desenvolvimento dele,
Mas eu acho que o Gui pode se desenvolver muito bem como um role player consistente, pegar um minuto nesses times de contender, por exemplo. Vamos ver, né? Mas eu acho que eu concordo. Acho que é muito difícil ele fixar minutos no Warriors, porque já era difícil na última temporada. O Warriors não era tão profundo assim. E nessa temporada ficou ainda mais. Verdade. Vamos falar agora sobre o Dallas Mavericks, antes de lembrar o pessoal que é muito importante pro podcast Cara dos Esportes ficar no ar, que você se torne apoiador. Tem o link na descrição, caradosesportes.com.br. R$14,90 por mês você tem acesso a podcasts exclusivos toda semana lá no site, aos meus textos também lá no site. Tem plano que te dá acesso ao grupo no WhatsApp dos apoiadores. Por exemplo, ontem a gente estava assistindo aos jogos da rodada, estávamos conversando sobre a rodada e em determinado momento o assunto se tornou Rodrigo Fabre, ex-jogador da Portuguesa, do Flamengo, do Real Madrid, do Grêmio. Então é um grupo muito legal, um grande abraço para todo mundo lá do grupo. Então se torne apoiador, é muito importante para manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Vamos pro Dallas Mavericks agora, que é o 10º colocado na temporada, o time que chegou na final da NBA. Eles estariam no play-in nesse momento, claro, 7 vitórias, 7 derrotas. Se eles tivessem 7 vitórias no leste, eles seriam ali 4º, 5º colocado, né? É a disparidade entre as conferências. Mas eles estão ali ainda naquele estágio que vencer um jogo ou perder um jogo, pode subir 2, 3 posições. Os números da equipe em si não são tão ruins. 8º melhor rating ofensivo da NBA e 9º melhor rating defensivo. A gente sabia que seria um processo, não só a chegada do Klay Thompson, mas a saída do Derrick Jones Jr. Eles ali ainda com peças que chegaram na última temporada, como o PJ Washington, Daniel Gafford. O Najee Marshall, até acho que está fazendo um trabalho muito bom, substituindo o Derrick Jones Jr. Eu quero começar por um ponto aqui, antes de falar sobre Klay, Matheus. Eu queria começar falando sobre o Luka Doncic, que eu sinto que toda semana tem um tópico principal no Twitter, nas redes sociais como um todo, e eu sinto que a defesa do Luka Doncic foi esse tópico principal nas redes sociais na última semana, né? Porque a gente viu aquele jogo contra o Charlotte Hornets. Utah Jazz, isso. A gente lembra daquele jogo contra o Utah Jazz, que tem 2 clipes, principalmente, horrendos do Luka, simplesmente não se esforçando na defesa, né? E na sexta da vitória do John Collins, ele perdeu o John Collins completamente. E aí ele já entra naquele estágio James Harden no Houston Rockets, que tá começando a surgir as compilações dele sendo um 0 na defesa. Acho que menos do que um 0, um negativo na defesa. E a pergunta que eu te faço, Matheus, é a seguinte: dá pra vencer, dá pra ser campeão na NBA quando o seu melhor jogador é tão ruim defensivamente quanto o Luka? Eu acho que dá, nesse caso, porque o Luka, quando ele quer, ele é um bom defensor. Quando ele quer. O problema é querer. Os playoffs do ano passado, eu acho que o Doncic teve bons momentos defensivos, principalmente, né, ao longo da campanha. Eu me lembro do duelo com o Clippers, me lembro do duelo com o Minnesota, onde ele teve bons momentos defensivamente. Contra o KC foi mais ou menos. O Oklahoma, né, ele estava meio baleado já nessa época, né? Até porque tem 2 pontos também. A boa defesa do Luka Doncic. Eu falo muito sobre jogadores ruins defensivamente, são caras que precisam ser bem protegidos. O Luka, eu sei que ele é bom defensor, vou refazer minha frase. Ele é um mediano para baixo, um mediano defensor para baixo. Só que quando você está bem protegido, você consegue ser um pouco melhor, né? Então, por exemplo, Clippers e Minnesota, que foram séries em que ele jogou bem no ano passado. Times que não tinham uma rotação de bola tão forte no ataque, times que não tinham um espaçamento tão forte na quadra, você diminui o espaço que o Luka Doncic tem que cobrir. O Luka Doncic, na isolação, engajado, ele vai conseguir fazer um bom trabalho defensivo contra um outro jogador. A questão é, times, por exemplo, como o Celtics, que foi nas finais. O Boston, a grande tática do Celtics era colocar o Luka Doncic no bloqueio e colocar o Luka Doncic para rodar a quadra inteira até que alguém pudesse atacar ele. O Jaylen Brown da vida, o Drew Holiday cortando. E Boston fez todos os seus pontos assim para campeão dessa forma. Justamente porque o Dallas não conseguiu proteger tão bem o Doncic. Né? E aí moram esses 2 fatores. O primeiro, coletivamente o Dallas está sem a maioria dos seus melhores defensores. Né? O Jay Washington voltou ontem, na vitória contra o KC, né? Até jogou muito bem, mas voltou ontem. O Dante Exum, que está fora da temporada desde que ela começou, né?
E você tem a saída do Derrick Jones Jr. como um ponto importante lá atrás, substituído pelo Klay Thompson. E como você citou no tópico anterior, não defende mais ninguém, que acho que é a minha grande preocupação, inclusive, sobre o Klay Thompson. Tanto que, na minha opinião, no começo da temporada, eu achava que o Klay Thompson deveria ser sexto homem e Dallas deveria apostar no Najee Marshall titular, porque é um ala com um pouco mais de capacidade defensiva, um pouco mais atlético, né? Era a minha opinião sobre isso. Então, acho que ele está menor protegido. Ele claramente também não está se esforçando, porque Dallas tem precisado muito mais dele no ataque do que a gente projetava, né? E ofensivamente ele está também abaixo, principalmente em arremesso, tomada de decisão. Ele começou muito mal chutando para 3 pontos, né? E eu senti também que ele tem batido um pouco para dentro no ataque, tem feito poucas cestas ali, infiltrando. Até foi uma coisa que eu elogiei ele no jogo contra o Golden State, que Dallas acabou perdendo, porque ele começa jogando dessa maneira, ele começa infiltrando, ele começa a fazer cesta lá embaixo, ele faz 30 pontos rapidinho no terceiro quarto. No último quarto ele dá 5 arremessos, 4 de 3 pontos, nenhum cai e Dallas perde. Né? Que também tem sido um problema de Dallas na questão do clutch time. Então acho que Dallas tem 2 pontos. Acho que você precisa ter os seus melhores jogadores defensivos voltando para você aumentar a proteção no Luka, diminuir o espaço que ele preencher defensivamente. E óbvio, o Doncic também tem que se importar mais com a defesa e tem que ser melhor simplesmente do ponto de vista individual. Que não só contra o Jazz, aquela cesta do John Collins nas costas dele, como até o Warriors. Aquela bola do Curry no final, o Curry passa por ele como se fosse nada, e ele toma a ultrapassagem do Curry, ele não vai tentar o toco, ele deixa o Gafford se virar e subir no M1. Então acho que é uma questão dupla. O engajamento do Luka é ruim nesse começo de temporada e a proteção também é mais baixa por esses desfalques que Dallas tem. São vários os fatores, né? E até quando ele tá engajado, playoffs, realmente, eu concordo, você tá certo. Ele defende num nível pelo menos aceitável, eu diria, né? Mas eu sinto que ele precisa passar pelo mesmo processo que o Jokic passou, né? Porque eu até tava pesquisando aqui, eu tava fazendo um vídeo sobre os dois, né? Porque saiu aquela notícia lá que Denver tentou bastante subir no draft pra selecionar o Doncic, né? E em 2018 o Jokic ainda não havia passado por esse processo, ainda era um jogador, vou ser bem sincero, eu tenho lugar de fala, ele era gordo e tinha sérios problemas defensivos, né? E ele evoluiu muito, ele perdeu peso, ele compensa as limitações físicas dele com boas leituras, com braços muito ativos e ele é muito forte também, né? Ele protege bem rebotes e tal. O Doncic, eu sinto que ele precisa passar. Eu acho que o Doncic ainda não entrou numa temporada numa grande forma física, né? Ele é um cara que a sensação que dá é que todo ano ele vai entrando em forma conforme vai passando a temporada, né? E esse começo de temporada ele vem lidando com alguns problemas físicos também, lesões e tal, que eu acho que vem prejudicando o desempenho dele. E essa questão que você falou é perfeita, né? De você proteger o Doncic, né? O Dallas Mavericks, o melhor que eles podem fazer é esconder o Doncic na defesa, né? Você pega um time ali que tem um cara que é mais um 0 ofensivo e você bota o Doncic nele, né? Principalmente um cara da posição 4, né? Que eu acho que é o melhor cenário, porque o Doncic é muito forte. E aí contra um time como o Boston Celtics, que basicamente todos os jogadores atacam a cesta, arremessam, botam a bola no chão, fica impossível esconder o Doncic, né? E com um provável confronto contra o Oklahoma City Thunder nos playoffs esse ano vai ser muito difícil também. O que nos leva ao segundo ponto desse time do Dallas Mavericks, porque agora você tem 2 caras no seu quinteto titular que você precisa esconder. E eu acho até que o Kyrie evoluiu defensivamente, né? O problema é que eu acho que ele segura bem as pontas defensivamente. Mas o problema é que você tem que esconder o Klay e o Luka. Porque o Klay, ele não é mais um bom defensor. E ele nunca, desde a lesão, isso todo mundo já falou, né? Ele não é mais um bom defensor, ele não é nem sombra. Ele era um excelente defensor. Ele era o cara que, quando os Warriors enfrentavam um time com um guard dominante, né? Um Damian Lillard, um James Harden, ele sempre defendia o melhor guard do adversário. Só que agora ele não tem agilidade para ficar na frente desses caras. Então você tem 2 caras que você precisa esconder. Os Mavericks, eu sinto até que eles estão fazendo o melhor possível. Não no melhor rate defensivo com esses 2 caras, né? Mas na pós-temporada, você vai ter um cenário que o time vai enfrentar, ele vai poder chamar um pick and roll para explorar o Klay, vai poder chamar um pick and roll para explorar o Luka, e eu acho que isso é preocupante. E eu não vou dizer que eu concordo 100% com você,
mas é um ponto que talvez você tenha que explorar, né? Diminuir um pouco os minutos do Klay, porque até ofensivamente eu acho que o Klay tá muito envolvido ainda, né? E eu entendo, é um cara novo, você quer receber ele bem e tal, mas eu ainda acho que é muito minuto, muito arremesso indo pro Klay, enquanto a gente lembra que a conversa na última temporada e na off-season era, não, o Klay vai pra era Ray Allen no Miami Heat. Só que, assim, eu até acho que ele tá nesse estágio da carreira, só que ele não está sendo usado como tal no Dallas Mavericks. E tem oscilado bastante também, né? O Klay, eu até sei, a gente falando do Warriors, né? Ele teve 39%, 9, 10 tentativas por jogo. Só que o Klay também, hoje, ele se tornou um arremessador de chuvas trovoadas. Tem jogo em que ele vai lá e mata 5, 6 bolas de 3 em 8 tentativas e ganha o jogo pro seu time. Tem jogo em que ele vai Sacramento Kings do ano passado 0 de 10. Então, tem esse ponto. O meu argumento sobre o Klay pro banco é justamente que você precisa, talvez, de um defensor um pouco melhor. E o Nigel Marshall é um cara que também cria o próprio chute. Ontem mesmo contra o KC, na ausência do Luka, o Nigel Marshall teve várias postas em que ele criou o próprio arremesso e a coisa andou e Dallas ganhou, e o Klay ficou 1 de 10. Então, o Klay Thompson, para mim, no Mavericks, ele é uma arma extra para um ataque que já era muito bom. Né? Porque você já tem 2 jogadores geniais ali no perímetro, como o Kyrie. E acho que soa muito bem como isso. Né? Se o Klay Thompson tá quente e o Luke Curry também tá 30 pontos, é muito difícil ganhar no Mavericks. Você tem que fazer 160 pontos e, às vezes, minimamente defensivamente o Mavericks uma vez você não vai conseguir. E aí você citou também a questão da defensiva, que você tem que esconder o Klay e o Doncic. Eu ainda acho que tem um outro ponto, porque o Daniel Gafford, ele é muito bom protetor de aro, mas quando ele precisa sair do aro, ele é muito pesado, né? Que é uma das minhas críticas ao Jason Kidd. Eu não entendo por que o Derek Lively, que é muito melhor cobrindo espaço, é até um jogador um pouco menos, eu poderia dizer, ele ainda faz muitas faltas, aquelas faltas de pivô jovem, que respeita na boca, etc. Mas ele é muito mais versátil. Então acho que o Derek Lively poderia ser uma opção para você minimizar um pouco esses problemas e aí tentar, acho que vale a tentativa, tem que tentar encaixar Luka, Curry e Klay, mas acho que ao longo principalmente na pós-temporada, né, que essas questões defensivas elas se tornam mais claras, acho que, né, a gente vai entender como é que vai ser o papel do Klay Thompson. Uma coisa que eu queria destacar do Mavericks é clutch time, que é o que me preocupa, porque Dallas tem sido um time muito ruim nesses jogos. Ontem foi a segunda vitória de Dallas em jogos de clutch time esse ano, com 5 derrotas, né? São 2 vitórias em 7 jogos. E o Mavericks, desde que fez a troca pelo PJ Washington e pelo Gafford no ano passado, ele tinha sido o melhor time de clutch time nele. Ele ganhou vários jogos de clutch time nos playoffs com o Luka, com o Kyrie, justamente pelo poderio ofensivo. Por um lado, acho que o torcedor do Dallas pode ter uma certa confiança do tipo, cara, o Luka não vai ser pior do que ele vem sendo. O Luka vai entrar em forma e se o Luka em forma o ataque vai entrar e Dallas pode ganhar. Por outro lado, tem essa preocupação defensiva. O Mavericks tem sido muito frágil defensivamente nesse momento de clutch time. A ponto de, a gente falou do Curry, obviamente, genial, absurdo que ele fez naquele jogo. Só que ele fez 12 pontos em 2 minutos. Tipo assim, precisa ter né? Também precisa ter uma colaboração do outro lado para o cara fazer tudo isso. E não foi só arremessando de 3 pontos no meio da quadra. Foi batendo para dentro, cavando falta. Então acho que tem esses 2 pontos que você precisa chegar num consenso para que o Dallas consiga voltar aquele estágio que a gente espera de modo de quadro, favorito, que é encontrar um encaixe melhor com o Klay Thompson nesse ataque, a ponto dele conseguir ser um pouco mais consistente, encontrar o melhor nível do Luka e também melhorar a defesa. Eu acho que vai ser uma reunião difícil de acontecer, mas vamos ver como é que fica. E a gente sabia que seria um processo, né? Levaria tempo e é uma questão importante também, né? Você não... Eles chegaram na final da NBA, beleza, mas também você não... Assim, não é que o Dallas Mavericks seja um time de final da NBA e comece a partir dali, né? Você mudou muitas peças e o Oeste esse ano tá mais forte, então não é uma garantia que eles começam nesse mesmo nível, né? E essa questão do Derek Lively, né? Eu sinto que o Jason Kidd tá meio que atrasando um processo que é inevitável, né? O Derek Lively é mais jogador que o Darren Gafford, né? E ele tem mais agilidade, tem mais vitalidade. Acho que eventualmente ele vai ser titular. Então, não sei se tem muito ponto em atrasar esse processo, né? Que é a sensação que dá o que tá acontecendo. Vamos passar para falar dos calouros agora. Antes, pessoal que tá estudando no Spotify, deixa 5 estrelas, é muito importante pro programa. Se tiver no YouTube, se inscreve, deixa like, segue. Seja qual for o aplicativo de podcast que você esteja escutando. Eu pedi
pro Matheus separar os 3 melhores calouros, na opinião dele, né? Pelo menos os 3, né? Que, se eu não me engano, a mensagem que eu mandei pra ele. Só que eu confesso que eu fui numa direção um pouco diferente. Eu fui com os 3 calouros que têm chamado a atenção. Mas eu acho que é um conjunto de interseção bem grande ali, dos melhores e dos que têm me chamado a atenção, né? Porque isso a gente já sabia da temporada. A classe do draft não era boa. E foi engraçado que passou, tipo, 10 dias de temporada e todo mundo um olhou pro outro e falou, pô, peraí, quem que é o calouro que tá se destacando? Porque não tinha ninguém. E dali em diante, assim, não tem ninguém com números espetaculares, poucos calouros com pelo menos, tipo, 10 pontos por jogo, mas a gente começa a ver uns caras ali, e assim como é quando tem uma classe que não há consenso no topo, algumas escolhas ali da segunda metade da primeira rodada, escolha de segunda rodada aparecendo, sempre vai ter talento num draft da NBA. Apesar de eu achar que dificilmente vai ter uma super estrela saindo dessa classe, né? Mas se você tivesse que votar do calouro do ano hoje, Matheus, quem seria o seu voto? Cara, difícil. Só pra tocar um ponto que você citou, acho que até a terceira semana da temporada tinha um levantamento que primeira vez da história da NBA que não tinha um único calouro até aquele momento da temporada que não tinha jogado mais do que 30 minutos no jogo, nenhum calouro tinha feito isso ainda, ou feito 20 pontos. Então, tipo, demorou 3 semanas pra alguém fazer uma dessas duas coisas. E aí deu até uma disparada aí nas últimas semanas em relação a isso. Cara, é muito complicado, porque eu também fui meio que na sua linha de separar alguns destaques mais anônimos, mas pensando em calouro do ano, cara, eu acho que é uma disputa no momento. Eu estaria o Alex Sarr. Eu achei que o Alex Sarr melhorou muito nas últimas 2 semanas, né, no Washington. Começou bem devagar. Inclusive, em determinado momento, ele entre os 3 calouros do Wizards que estão tendo minutos, ele era o terceiro. Ele estava abaixo do Kaishan George e do Bob Carrington. São outros 2 nomes para ficar de olho, são bons jogadores. Mas melhorou, né? Os últimos jogos foram bons, melhorou um pouquinho o arremesso, né, os últimos 3, 4 jogos, vamos dizer assim. Teve aquele jogo do Embanyama de 50 pontos, mas ninguém reparou que o Alex jogou muito bem aquele jogo também. E quem marcou então, mais o Embanyama naquele jogo foi o Valanciunas, né? Então não dá nem pra colocar na conta do Alex Sarr. Isso, exato. Não, e o Alex Sarr até deu pouco no Embanyama, teve ali uns anos legal, foi acho que 23, 25 pontos. E o Jalen Wells do Grizzlies, acho que. Porque é uma coisa que casa muito bem, né? Porque o Grizzlies precisava de um calor que arremessava. O Jalen Wells é muito bom arremessador, né? Chegou um pouco mais pronto nesse sentido no draft. Também é um cara que tem ali uma construção secundária legal. Defensivamente também é um cara bem decente pro nível da NBA. Não é um jogador espetacular, mas ele é muito regular e talvez foi né, o time mais precisasse. Então, entre calor do ano, eu ficaria entre esses 2 no momento. Mas assim, super aberto. Tem o Zach Edey, o Ryan Dunn do Phoenix Suns, que é um dos que eu destaquei dos 3, enfim, tem um monte. Eu acho que é mais ou menos nessa linha mesmo, né? E o Alex Sarr, né? Não só ele começou mal, mas ele veio de uma Summer League tenebrosa, né? E acho que é importante essa evolução dele, né? E um cara que eu citaria aqui também, que tá na minha lista, é o Jared McCain. O guard do Philadelphia 76ers, né? Ele tem 14,8 pontos por jogo, lidera os calouros em pontuação e arremessando 40,3%, né? E nesse período conturbado do 76ers, né, que o Embiid quase não tá jogando, o Paul George chegou a desfalcar, o próprio Tyrese Maxey, se eu não me engano, desfalcou o Sixers em algum momento, o Jared McCain vem sendo um excelente jogador, né? E ele vem justificando a comparação, que ele é um jogador da Universidade de Duke, ele era muito comparado ao Seth Curry, né, que é o irmão do Stephen Curry, que veio da Universidade de Duke como um excelente arremessador, e o Jared McCain, ele vem arremessando muito bem e mostra também a capacidade de botar a bola no chão e tal. Então eu achei que até agora é um excelente achado pro Philadelphia 76ers e um cara que complementa muito bem que esse time precisa. Acho que vai ser um cara que vai jogar. Imagino que o 76ers vai chegar nos playoffs, né? Imagino que seja um cara de rotação nos playoffs, mas é um cara que é outro ali pra você ficar de olho nesse questão de prêmio de calouro do ano. Qual nome você destacaria aí da sua lista, Matheus? Cara, eu citei o Ryan Dunn do Phoenix Suns, né? Que surgiu no draft como, para muitos, um dos melhores prospectos defensivos dos últimos drafts, excepcional defensor na Universidade de Virgínia.
surgiu com isso, mas que tinha muitos defeitos no ataque, né? Que, assim, o cara era um... Não sei se vocês lembram do André Roberts, que jogava no Oklahoma City Thunder. Era esse estilo de jogador. Matisse Thybulle também, né? Matisse Thybulle, baita defensor, mas assim, um que não tinha uma bola de segurança no ataque, podia até ser um problema pelo quadro defensivamente. E, cara, teve semanas assim, onde ele foi brilhante defensivamente contra extremas, LeBron, vários caras assim, James Harden, muito bons e fazendo um ótimo trabalho, e no ataque arremessando bem. Já teve até uma estatística que, nesse começo de temporada no Phoenix Suns, ele já matou mais bolas de 3 do que ele fez em todos os 2 anos dele de faculdade. Então, conseguindo arremessar bem, inclusive é um destaque do Phoenix Suns, né? O Suns é melhor nesse momento nas bolas de 3, vive uma fase de machucou, mas o Ryan Dunn conseguiu se destacar bem legal nesse sentido. Não sei se também está na sua lista ou não, mas é um cara que eu gosto bastante. E o outro é o Ives Smith do Pelicans, que é o pivô. O pivô chegou, Pelicans que trocou o Valentino nessa temporada, ficou sem pivô, tinha o Daniel Theis e ele, como calor chegando no draft. E, assim, não é um pivô espetacular, não é um cara que cobre um espaço terrível, não é um cara que chuta de 3, mas é um cara de energia, é um cara que vai lá, que pega os rebotes ofensivos, que enterra. Operário da bola. Operário da bola. É bem a cara desse draft, um cara começando um destaque no time, né? Casou muito bem com a necessidade do New Orleans Pelicans, né? E tá começando ali, já teve um joguinho ali de 18 pontos, 16 pontos, alguns movimentos ali no trabalho de pés. É um cara que tem muito crescimento ainda pra ter na NBA, pra ser além de um player, mas é um cara que eu gosto muito até aqui nessa temporada. São dois bons nomes, né? O Ryan Dunn, ele deu uma esfriada nos arremessos de 3, né? Que eu acho que é meio que uma correção ali, um retorno à média, né? Regressão à média, mas ele defensivamente é destrutivo. Pelo menos ele mostrou em determinado momento que ele tem a capacidade de acertar arremessos de 3, né? Então, eventualmente ele pode reencontrar, e concordo do Ives Smith. E eu destaquei um aqui que eu sinto que não é desempenho, são flashes sobre esse jogador, que é o Stephon Castle. E eu acho, se você me pergunta, Gabriel, qual jogador dessa classe do draft, depois de assistir esses caras aí por quase um mês, você apostaria que se tornaria All-Star? Pra mim é o Stephon Castle, porque ele mostra uma fisicalidade, um esforço e uma... Cara, ele parece às vezes numa rotação diferente em quadra, né? E ele tem essa combinação de velocidade, tamanho, é muito grande para um guard. Ele tem... Os números dele não são nada espetaculares, 9 pontos, 2 rebotes, 6 assistências, mas tem algumas jogadas que te enchem os olhos do Stephon Castle, e eu acho que ele tem um potencial. Ele vai ser, para mim, o segundo melhor jogador ao lado do Wembanyama, num time que briga de verdade para ser campeão? Ainda não sei. Mas, para mim, é difícil ver um mundo que ele não vira um jogador muito bom, porque os flashes que ele mostra são muito importantes. E tem também, né, assim, todo jogador jovem se beneficia de jogar com o Chris Paul, nem que seja por um ano só. E você ter esse mentor, né, o Shea fala até hoje sobre como foi importante jogar com o Chris Paul naquele ano em OKC. Então ainda não são sequências assim, de números espetaculares, apesar dele estar apontando, a seta tá apontando para cima, mas tem lances do Stephon Castle que eu vejo aqui, esse cara pode ser, sei lá, algo entre Derrick White e Jrue Holiday, né? Porque eu acho que o potencial dele é muito grande. O que me impressiona muito nele é a tomada de decisão. Às vezes ele vai cometer um turnover, às vezes ele vai errar um arremesso, né? Também já teve jogo de 22 pontos, não teve jogo de sair zerado com pontos de arremesso, mas o que me impressiona é como ele sempre faz a jogada certa, como ele geralmente observa, como ele é calmo, né? Os gringos falam da questão de como o jogo é devagar para ele, como o jogo é mais lento. E parece que para ele isso já é uma realidade. Ele é um cara que toma boas decisões. Então, acho que existe um mundo onde ele é o melhor jogador dessa classe do draft. Existe um mundo bem claro sobre isso. Eu estava muito alto no Will Shepard. Só que Houston tem muita profundidade, começou um pouquinho devagar, até fez um bom jogo ontem contra o Chicago Bulls. Mas, né, tem coisas ainda a melhorar. Últimos 2 nomes que eu cito: Donovan Cleveland, também do Portland, que teve um jogo aí recente de 8 tocos. É outro cara que eu acho que precisa de mais minutos, não faz o menor sentido. O chance de minutos dar minutos pro DeAndre Ayton,
em relação ao clima, na minha visão. Acho que é um pivô que também ele não é um cara super ofensivo, que não tem tantos recursos ofensivos assim, mas acho que ele tende a ser um protetor de aro bastante sólido na NBA, talvez seja um dos melhores, gosto bastante dele. E, por fim, eu gosto muito do Dalton Knecht no Lakers. Ele estava mal, né, no banco de reserva nos primeiros jogos, não teve aquele início, né, daquele jogo de pré-temporada com o Suns, daquele que fez o último quarto maluco, todo mundo se empolgou. Aí ele começou meio devagar, o banco do Lakers era terrível, e aí ele ganhou chances com a lesão do Hashimura nos últimos jogos, e ele encaixou muito bem, ele se movimenta bem fora da bola, ele chuta de 3. Então acho que meus últimos 2 destaques seriam esses, assim, de jogadores mais... E o interessante, falando de um monte de calor, e não falando do Zaccharie Risacher. É o meu último nome, o Risacher, porque ele é um pouco na linha do Stephon Castle, que ele vai lidar o tempo todo na carreira dele com o fato de ter sido a primeira escolha geral. E você pega todas as primeiras escolhas gerais, ele é um prospecto de primeira escolha, né? Só que isso não significa que ele seja um jogador ruim. E eu acho que ele vem numa crescente muito interessante com o Atlanta Hawks, né? Ele, assim como o Stephon Castle, pra mim é um cara... Ele já teve jogo de 30 pontos, recentemente. O arremesso dele tá melhorando. E ele é um cara de intensidade. É um cara que você vê... Tem vários jogadores que vêm do basquete universitário. E tem o Zaccharie Risacher que vem de uma liga profissional jogando contra adultos, né? E dá pra ver a diferença, na minha opinião, do Zaccharie Risacher, né? Como ele... Assim, ele vai ser um role player. E eu acho que ele pode ser um role player muito bom. E ele vai sempre arcar, primeira escolha geral. Aí você vai olhar, o Stephon Castle virou o que virou, né? Ou o Dalton Knecht, quem sabe, né? Porque também é um cara que eu tenho gostado bastante. Mas eu gosto do Zaccharie Risacher até agora, né? E eu acho que o Hawks está construindo algo bem interessante com Zaccharie Risacher, Dyson Daniels sendo um candidato real a defensor do ano e está liderando a NBA em roubos de bola por muito. Tem uma estatística de quantas vezes que o jogador desvia passes, e o Dyson Daniels tem 30, 40 a mais que o segundo colocado. O Jalen Johnson deu mais um salto de qualidade. Você ainda tem o Okongo, que é ali mais ou menos na mesma faixa etária. E vai soar como sacrilégio de novo, o que eu vou falar aqui. Mas quando o Trae Young não jogou, a gente viu esse Atlanta Hawks jogar de igual para igual com o Boston Celtics. Igualando ali a profundidade na ala, com muito esforço e tal. E se algum dia o Atlanta Hawks decidir que vai trocar o Trae Young e vai abraçar essa identidade nova, com Dyson Daniels, Zaccharie Risacher, Jalen Johnson, esses jogadores mais voltados para a defesa, para um basquete ali bem diferente, que o Trae Young continua sendo o Trae Young, né? Um cara, na minha opinião, de calorias vazias, que não defende ninguém. Eu acho que o Atlanta Hawks tem um mundo pós-Trae Young. Acho que é a primeira vez que você olha para esse time do Atlanta Hawks e pensa, se eles decidirem que não querem mais investir no Trae Young, que querem tentar encontrar uma nova forma de jogar basquete que seja 4 caras assistindo ao Trae Young arremessar do logo, eu acho que eles têm um caminho muito interessante. E o Zaccharie Risacher é parte disso, porque eu acho que ele tem tudo para ser um excelente role player seguindo em frente. E assim, acho que existe um mundo sem Trae Young, mas existe um mundo com o Trae Young também, porque esses caras casam muito bem, né? Acho que essa foi a grande graça da troca com o Pelicans, porque o Trae Young também nunca teve um companheiro de perímetro tão bom defensivamente como é o Dyson Daniels. Então acho que você tem muita versatilidade no que você quer fazer. Se você quiser, eu quero ir para uma construção um pouquinho mais aprofundada, vou trocar o Trae Young, vou procurar talvez um outro número 1. Não sei se é o caso do Jalen Johnson ainda, mas eu acho que eles têm uma versatilidade que eles não pareciam ter depois da troca do DeJounte Murray. E o mais bizarro, que é outros 2 pontos, um antes do ponto bizarro. O Zaccharie Risacher, você falou muito da primeira escolha do draft, eu acho que ele pode virar muito bem o que o Andrew Wiggins foi no time do Warriors. Cara de intensidade, defesa, que pega rebote, que dá enterrada, que é físico, que de vez em quando ali mata seus 36, 37% do perímetro. E isso pode ser muito bom para um time que quer ser campeão. E o ponto bizarro. É incrível como não passou nem, um mês de temporada, um mês e meio, e eu não consigo ver um futuro onde o Pelicans tenha ganhado essa troca com o Hawks com o DeJounte Murray. Nada contra o DeJounte Murray, eu achei um bom jogador, mas
simplesmente não vai da liga, DeJounte Murray, McCollum, Zion, Brandon Ingram e o azar que vai fazer com as lesões. Complicado. Sim, foi um negócio assim, completamente... que na época todo mundo sabia, né? Porque era redundante o DeJounte Murray, CJ McCollum, Herb Jones, José Alvarado, tem muita gente ali. E você não tem um pivô de verdade, né? E o Larry Nance estaria jogando por 30 minutos desse time, né? E vai acabar que a melhor peça nessa troca foi o Dyson Daniels mesmo. Que, cara, se o Dyson Daniels, ele consegue encontrar de forma consistente o arremesso dele, que era a grande questão sobre ele desde a época do draft, ele pode ser um All-Star, cara. O Dyson Daniels, defensivamente, o que ele faz, ele hoje... Eu sei que depois que o Marcus Smart ganhou o Defensor do Ano, eu não sei se vai demorar muito pro outro guard vencer o prêmio de Defensor do Ano, né? Mas pode ser o Dyson Daniels, porque o que ele tá fazendo defensivamente, ele tem tamanho pra basicamente marcar de 1 a 4, e acho que foi uma troca muito boa. Eles pagaram caro pra trazer o DeJounte Murray, que eu acho que foi uma tentativa justa, e eles acabam se desfazendo do DeJounte Murray e conseguem receber de volta um valor bem razoável, né? Que eu acho que Pode falar. No mundo onde o Pelicans consegue uma base titular com Murray, Herb Jones, Trey Murphy, Zion e um pivô decente, esse time é muito bom. Porque eu sou muito fã do Herb Jones também e gosto muito do Trey Murphy. Só que você vai ter que trocar dois caras que, nesse momento... O Brandon Ingram até tá jogando bem na temporada, mas o Pelicans tentou trocar subitamente o Brandon Ingram no off-season, não conseguiu ter muito jogo no mercado. E tudo isso com o Paul George no final, né, não indo pra uma signing trade, então, tipo assim, nem um Warriors, por exemplo, que antes de tudo isso que tá acontecendo, tava meio desesperado pra procurar uma troca para um jogador pontuador, não quis dar nenhum ativo no Brandon Ingram. E o McCollum ainda mais, porque o McCollum, pelo amor de Deus, o McCollum vem onde tem temporada regular, não defende, né, é complicado. Então, mesmo com essas peças interessantes que você pode montar um time legal no futuro, você tem que trocar esses dois caras, que vai ser muito difícil de trocar sem perder de graça, e é complicado. Respeite o sindicalista CJ McCollum, presidente do Sindicato dos Jogadores da NBA, companheiro CJ McCollum. Matheus, muito obrigado pela participação, sigam ele lá no @pisou na linha, leiam os textos dele no Jumper Brasil. Obrigadão, Matheus, e até a próxima. Obrigado, Gabriel, de novo pelo convite. É isso, rapaziada. Segue lá o Pisou na Linha, cobertura de todas as rodadas, cobertura diária da NBA. Sigam o Jumper, cobertura de NBA, com notícias, NBB também. E é isso. Obrigado, Gabriel. Sempre uma honra estar com você. Prazer recebê-lo, Matheus. Podcast Cara dos Esportes, como eu falei, volta na sexta-feira, sexta-feira, com o episódio de NBA. Terça para quarta, episódio de NFL. Tem um outro episódio de NFL também na sexta-feira, exclusivo para apoiadores. Um grande abraço a todos. Tchau.